Nessa aula vamos aprender como configurar e inserir uma cota. Bom, a cota é a dimensão do projeto, onde você vai definir os tamanhos dos cômodos em perímetro, né? Então, aqui eu tenho a cota linear, né? Aqui em Annotation tem aqui a opção linear. Se eu clicar aqui ele me dá outras opções, né? Alinhada, angular, arc length, né? Rádio, diâmetro. Bom, como aqui eu só vou medir linhas horizontais e verticais, então você vai só no linear. Em linear, se eu clicar aqui, ó, de um ponto a outro, veja o tamanho da minha cota. Acontece quase aquele mesmo problema com o texto, não é isso? Então, a cota também tem que ser configurada. Então, a gente vem aqui em Annotation, e aqui eu tenho o ISO 25, que é o padrão da minha cota, o Dimension Styler, né? Estilo da dimensão, estilo da cota. E aqui tem um Dimension Styler, que é o pincelzinho com esse símbolozinho de uma cota linear. Eu clico sobre ele e ele vai abrir aqui o Dimension Styler Manager. E aqui, como eu sempre falo, nunca altere aquilo que já existe. Pode ser prejudicial no futuro. Então você vai criar um novo estilo. Aperta New. E aqui em New você vai colocar, por exemplo, Casa Popular 15. Por que 15? Eu vou usar um padrão de 15 centímetros para os tamanhos dos textos. Como eu usei também 15 centímetros no Arial 15 lá, quando eu for fazer o texto da minha casa. Então, para eu saber que aqui eu estou usando um padrão de 15 centímetros. Eu aperto Continue, que é continuar, né? E aqui eu venho primeiro para a aba linear. Na aba linear, eu tenho aqui Extend Bound Dim Limits, que é estender além das linhas de cota, e Offset from Origin, ou seja, deslocar da origem, né? Então eu venho aqui nesse primeiro, que é estender além das linhas de cota, e coloco aqui um tamanho de 0,15, certo? E aqui embaixo, deslocar da origem, veja, eu tenho uma parede aqui de 15 centímetros. Eu vou clicar aqui dentro. Então ele tem que ser maior do que 15 centímetros. Ok? Se eu colocar ele com 15 centímetros, ele vai, menos de 15 centímetros, ele vai cortar a minha parede no meio, a minha linha de cota. Então eu tenho que botar ele um pouco maior de 15 centímetros. E para dar uma folga, eu vou colocar 0,17 centímetros no Offset from Origin, ou seja, deslocar da origem. Certo? Lá em cima, em Arrow, que é símbolos e setas, eu aqui, né, veja que ele está aparecendo a setinha para definir aqui as cotas, né, a linha de cota. Bom, essa não é muito indicada para uma planta de arquitetura, para uma cota de arquitetura. Então eu vou colocar o Architectural Tick, né, que é traço de arquitetura, que são essas linhas inclinadas. Eu vou definir aqui o tamanho da seta, em Arrow, também para 0,15. Lembrando, se você mudar o início, ele muda o segundo. O first, ele muda o second. Mas se você mudar o second, ele não muda o first, ok? Então aqui em Arrow Size, que é o tamanho da seta, eu coloquei 15 centímetros também. E nessa área, só isso aqui que a gente define. Vamos então agora para o tamanho do texto. Já de cara, eu vou tirar de 2,5 metros de texto, já vou colocar 0,15 também. Lembra que eu falei? Vamos colocar tudo padrão 15 centímetros. E botei a altura do texto, né, text 8, né, a altura do texto 15 centímetros. Veja que deu um errinho lá em cima. Então vamos consertar esse erro agora. Aqui embaixo, em Text Displacement, você tem um vertical. Quando a cota estiver na vertical, ele vai ficar do lado, ele vai ficar sempre acima. Ou seja, do lado direito ele fica para fora, do lado esquerdo ele fica para dentro. Não quero, vai ficar estranho isso. Então eu venho aqui e marco Outside, lado de fora. Ok? Então ele sempre, a minha cota não importa, ele vai sempre ficar do lado de fora. E aqui em Offset from the Line, ou seja, deslocar da linha de cota, ele está me dando 62 centímetros. Vamos colocar o menor possível, 0,05, ou seja, 5 centímetros. Veja, uma vez feito isso, ó, ele já voltou para cá. Ou seja, eu coloquei 5 centímetros de distância de deslocamento do meu número para minha cota, para a linha de cota. Vamos agora definir as primárias units, as unidades primárias. Nas unidades primárias, nós temos aqui o prefixo e o sufixo.
prefixo que ele vem antes do valor e o sufixo que vem depois. Vamos vir aqui, vamos colocar apenas M minúsculo, que significa metros. E aqui, em zero suppression, ou seja, supressão de zero, né, ou seja, o zero está sendo suprimido ao lado direito. Só colocar, por exemplo, uma medida 10 metros e meio, ele vai aparecer 10,5 e não 0,50. Então eu tenho que remover esse trailing, que é à direita. Eu desmarco ele, pronto. O zero passa a aparecer agora do lado direito da minha cota, né? Do final do valor. Né? Bem, dando OK e close, eu agora posso inserir as minhas cotas. Eu sempre gosto de criar uma regra. Como assim? Para que fique tudo no mesmo padrão, não fique um mais alto, outro mais baixo, que tenha uma harmonia, né, na hora de criar uma cota. Então, vem aqui em linear, eu vou clicar nesse ponto aqui de fora, eu vou levar até o outro ponto. Veja que agora minha cota aparece menor. Vou pôr o mouse para cima, não vou clicar, eu vou colocar 1 metro de distância. Veja, ele me deu uma cota aqui com 1 metro de distância. Agora aqui eu vou clicar nos valores de dentro e vou definir mais ou menos uma altura aqui. Veja. Agora eu defino aqui, colocando dentro, né, clicando dentro, início e fim, e alinhando com essa altura aqui. Eu acho que isso aqui não ficou com 1 metro de distância. Hein? Vamos deletar e fazer de novo. Vamos novamente aqui em linear. Vamos clicar daqui até aqui. O meu mouse não está muito bom. Estou clicando, ele não está indo. Pronto. Vamos clicar daqui até aqui. Vamos colocar 1 Enter. Agora sim, veja. Vamos redefinir agora aqui a altura para que não fique tão apertado ali, né? Vamos agora criar uma nova cota aqui, do lado de cá. Também vamos colocar ela com 1 metro. Vamos gerar aqui as cotas de dentro. As que estão as da interseção dos cômodos. Veja. Clica aqui, aqui também e joga para cá. Aqui embaixo, o global não precisa, porque eu já coloquei lá em cima. 6,80 metros. Então eu vou apenas colocar aqui as cotas dos cômodos. Né? Clico aqui também, ó, e trago para cá. E do lado, mesma coisa do lado de cá, eu não preciso colocar o global aqui, só os cômodos. Eu vou clicar daqui até aqui, vou trazer um pouco para cá e vou alinhar as outras cotas no mesmo padrão de distância, né? Para ter uma harmonia aqui. Pronto, não é difícil, né? Uma vez configurado, é só você clicar no ponto, clicar no outro ponto. Pronto, daí ele já gera para você automaticamente a dimensão, né, da sua cota, certo? Vamos agora colocar, vamos lá em Quick Select e vamos colocar também na camada 0, veja, e vamos agora colocar a cota na camada cotas. Pronto, vamos salvar e Ctrl S. Bem, gente, é interessante praticar e entender que nem todas as cotas são definidas do mesmo tamanho, tá? Por essa medida, por essa ser uma casa pequena, eu configurei ela com 15 centímetros de altura os textos, padrão 15 centímetros. Mas, se fosse uma casa maior, um prédio ou um condomínio, você teria que definir um valor maior. Então, isso aí não é regra, não é padrão, tá? Vai de acordo com o tamanho de cada projeto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.